Estava quase feito quando os 3 jovens ouvem um som de viatura. Isis tremeu. Não, todos tremeram. Isis imediatamente largou tudo que ela estava segurando e saiu correndo. Já deixe o seu like nesse vídeo, nos ajude a divulgar ele para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Isis não era uma menina nada fácil. Desde pequena, a menina dava trabalho aos seus tios, que eram os guardiões legais dela. Ela era uma garota bastante levada. Vivia fugindo de casa para ir brincar na rua e chegava até a jogar coisas nas pessoas que andavam pelas ruas. E ainda por cima, ao receber broncas de seus tios, a menina começava a cruzar os braços e fazer birra. Em seguida, fazia malcriação e começava a chorar. Isis vivia junto com seus tios Cecília e Thomas e sua prima Marina. Eles moravam na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Ela nunca soube quem era o seu pai, pois antes mesmo de seu nascimento, ele havia abandonado a sua mãe. Mas ela soube que o homem era extremamente violento com a mulher e vivia se embebedando nos bares das redondezas da cidade. A sua mãe faleceu logo após o nascimento de Isis. Ela não foi capaz de resistir ao parto, pois já tinha outros problemas de saúde. Desde então, a sua tia Cecília, irmã da mãe de Isis, juntamente com seu marido Thomas, assumiram a menina e a criaram desde quando a mesma nasceu. Os dois já tinham uma filha chamada Marina quando se tornaram os responsáveis por Isis. A menina é 1 ano e poucos meses mais velha que Isis. No entanto, Marina era o contrário de Isis quando se tratava de comportamento. Era uma menina que se comportava bem na escola desde pequena e tirava boas notas. Ela nunca deu trabalho aos seus pais. Não era o mesmo caso de Isis, pois a pequena odiava ir à escola. Antes mesmo de sair de casa, ela começava a chorar todos os dias. E quando chegava na escola, o show que ela dava era ainda pior. Ela queria voltar para sua casa de qualquer maneira. Os professores tentavam lidar com a menina de todas as maneiras possíveis, mas tudo o que ela sabia fazer em sala de aula era pregar peças nos demais alunos e chorar muito quando era repreendida pelos professores. Em casa, não. Ela não conseguia ficar quieta, mesmo recebendo vários gritos de repreensão de sua tia Cecília. Quando ela era colocada de castigo, ela fugia de mansinho na maior parte das vezes. A única pessoa que a menina respeitava e que conseguia controlar a pequena era Thomas, o seu tio. Talvez por medo ou respeito. Mas quando Isis ameaçava abrir a boca para chorar, seu tio de longe gritava seu nome Isis e a menina logo engolia o choro. Era como se fosse a voz de um trovão para ela. Cecília e Thomas acreditam que o motivo de a menina ser tão bagunceira seja pela falta da presença deles em sua infância. Mesmo tendo a guarda da garota desde cedo, talvez eles não tenham dado o tratamento correto. Durante um bom tempo, eles não se viam como pais da menina. Era como se eles fossem apenas os tios que corrigiam, ordenavam e cobravam, mas não na intensidade correta. Eles acham isso porque Isis e Marina foram criadas praticamente na mesma época. Afinal, era apenas 1 ano de diferença. Se eles a criaram da mesma maneira, não era para elas serem mais parecidas? Já deixe o seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito, pois o YouTube passa a recomendar ele para outras pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Aí que estava o problema. Isis pintava o set com Marina, mas tudo o que eles faziam era repreender e castigar a garota. Quando se tratava de mostrar uma postura em que exigisse a mudança de atitude da pequena, eles não o faziam. Ela não gostava de estudar. Eles mandavam ela estudar, mas não cobravam. Não acompanhavam o processo de como ela estava. E era o contrário com Marina. Eles exigiam boas notas da garota sempre. Cecília é a que mais se arrepende do erro de criação de sua sobrinha. Tudo bem, ela era só uma garota. A tendência era que ela crescesse e mudasse no futuro. No entanto, quando a tia decidiu dar um tratamento diferente para ela, já era tarde. Sua personalidade estava pré-formada. Além disso, as amizades que Isis foi fazendo no decorrer de sua vida escolar não agregaram à melhoria dela, e sim o contrário. E foi assim que, em seus 11 anos, Isis respeitava os seus tios, mas na escola se tornava outra pessoa. Ela fazia parte de alguns grupos que praticavam bullying contra outros jovens.
Cecília não sabia disso e muito menos Thomas. As convocações de responsáveis que a menina recebia para entregar aos seus tios, ninguém sabia onde ela colocava. Nunca chegou às mãos dos mesmos. Marina, que estudava na mesma escola, tentava impedir a prima de fazer certas maldades. Pedia para que Isis parasse com as coisas que ela estava fazendo, o que era sempre negado pela menina, que mandava sua prima calar a boca. Certo dia, Marina viu sua prima e um grupo de meninos cercando um garoto no muro de trás da escola, enquanto o xingavam de apelidos de baixo calão e davam tapas em sua cabeça. Marina sabia que não tinha motivo para eles fazerem aquilo, mas eles continuavam apenas por maldade para se divertirem. Ela estava acostumada a ver aquela situação, mas por algum motivo, desta vez ela ficou mais irritada. Não queria mais ver Isis envolvida nessas confusões. E então, quando acabou, ela pôde conversar com a sua prima sozinha. Ela pediu para que ela parasse de agir daquela maneira, ou Marina contaria tudo a Cecília e Thomas. A tendência era que Isis aceitasse, mas ela fez o contrário. Ela começou a xingar a prima e a dizer que se Marina contasse, ela ia pedir para que seus amigos batessem nela e enfiassem a cabeça dela dentro da privada de forma literal. Marina não acreditou no que ouviu. Mesmo ela sendo a sua prima, Isis teria coragem de fazer isso? Mesmo elas tendo crescido juntas? O que você faria se você fosse responsável por Isis e descobrisse que ela fazia tais maldades mesmo sendo tão nova? Diga o que você faria no lugar de seus tios nos comentários. A menina não quis arriscar e então ficou de boca fechada. Querendo ou não, elas ainda eram muito jovens. Marina tinha medo de tomar alguma atitude em relação a isso e de contar para os professores ou para os responsáveis dos alunos. Isis nunca se deu bem com a sua prima. Na verdade, ela sentia muitos ciúmes da mesma, mesmo sem entender o porquê. Sempre que Isis tinha uma oportunidade, ela arrumava briga com ela. E Marina, por sua vez, não deixava barato. Elas viviam brigando, mas por conta das atitudes de Isis. As duas chegaram a brincar juntas quando menores, mas até nas brincadeiras havia briga. Isis começava como um anjo, mas como ela odiava perder em qualquer coisa, ela tentava trapacear para ganhar alguma vantagem sobre Marina. A questão é que desde pequena Marina tinha senso de justiça e odiava quando descobria que Isis estava trapaceando e começava a gritar com ela. Aquilo logo virava outra briga. A princípio, os maiores problemas de Isis eram possíveis de se tratar e corrigir. Mas não houve correção nem por parte da escola e muito menos por parte de seus tios, que nem sabiam da maioria dos acontecimentos. O problema é que quando não são tratados, as coisas começam a piorar drasticamente, e esse foi o caso de Isis. Quanto mais o tempo passava, mais os problemas se agravavam. Embora Cecília não tivesse conhecimento do que sua sobrinha aprontava na escola, ela passou a ter conhecimento sobre as suas notas. A média da jovem era péssima, ela só tirava notas o suficiente para passar de ano. A escola da menina não era muito rígida em relação a isso. Bastava o aluno fazer algumas lições e já passava para o próximo ano. No caso de Isis, ela apenas colava. A situação de ensino da menina estava péssima. Sua escola era pública, mas esse não era motivo para tamanha desorganização. Com o passar dos anos, os ciúmes de Isis por Marina foi só aumentando. Na escola, a menina passou a ser considerada como uma das melhores alunas da sala. Nesse ano, elas estavam na mesma classe para piorar ainda mais a situação. Marina era uma aluna exemplar, mesmo não sendo perfeita. Ela já tinha grande influência sobre os professores, pois todos a viam com bons olhos. E graças ao seu bom comportamento, a menina passou a ser referência para os professores. Isis, por sua vez, não tinha melhorado nada em relação a conhecimento e muito menos comportamento. E para piorar as coisas, quando a menina levava alguma bronca de um professor, os mesmos utilizavam um argumento que aumentava ainda mais os ciúmes da garota por Marina. Por que você não faz igual a Marina? Por que você não se comporta igual a Marina? Você tinha que ser igual a Marina. Essas eram algumas das frases utilizadas pelos professores. Para eles, isso talvez servisse como uma motivação para a menina melhorar suas atitudes e comportamento. Mas muito pelo contrário, isso só atiçava a inveja da garota pela prima. Já se inscreveu? Se inscreva no canal. Esse tipo de conteúdo é semanal, então ative o sininho de notificações, pois assim você vai ser notificado na hora exata em que nós postarmos os próximos vídeos. Muito obrigado!
Em casa, as coisas eram parecidas, ou melhor, eram piores pelo simples fato de que a figura paterna e materna de Isis eram justamente Thomas e Cecília. E quem os seus tios elogiavam? A sua filha exemplar Marina. E quanto a Isis, cobranças. Eles começaram a cobrar Isis por resultados. E agora que Cecília passou a frequentar as reuniões de pais ou responsáveis, as coisas passaram a ficar mais complicadas para ela. Para começar, seu tio deu uma bronca na menina. E mais, ele deu uma surra com cintadas na menina, pois ficou extremamente irritado ao saber o que a menina tinha feito nos últimos tempos. A menina retrucou e negou quando ele estava repreendendo ela, e por isso ele se irritou e bateu na menina, a fim de fazer com que ela não repetisse mais. Além disso, ele a proibiu de fazer algumas coisas. Em sua adolescência, a jovem já não era mais a mesma. Não ficava mais fazendo maldade com os demais alunos, até porque ela havia ganhado maturidade. Mas isso não foi o suficiente para que Isis entrasse para o caminho correto. Ao invés disso, as coisas foram piorando. Os amigos que ela havia feito quando mais nova já não estudavam mais com ela. No entanto, ela acabou fazendo outras amizades, mas eles levariam a menina para o caminho errado no futuro. Com o passar dos anos, os tios da menina decidiram tomar uma atitude em relação à sua sobrinha. Se eles deixassem Isis crescer do jeito que ela estava atualmente, a jovem ia se prejudicar muito no futuro. E então, o casal colocou Isis em uma escola particular a fim de melhorar a qualidade de conhecimento e o comportamento da menina. Fizeram isso contra a vontade de Isis, visto que Thomas praticamente obrigou a jovem a fazer isso. Mas dessa vez, foi Marina quem ficou enciumada. Não, ela ficou furiosa com aquilo. Quem estudava mais era ela, quem sempre se dedicou aos estudos era ela. Quem sempre tirou boas notas e ganhou elogios de melhor aluna foi a Marina. Sendo assim, por que ela também não poderia receber essa oportunidade? Afinal, ela tinha grandes planos para o seu futuro. Os pais da menina ficaram chateados quando ouviram a reclamação da filha, mas infelizmente, eles só podiam colocar uma das meninas no ensino particular naquele momento. Era o que as suas condições permitiam naquele momento. Mas felizmente, a jovem era mais compreensível do que a sua prima. Logo, ela entendeu a necessidade de uma melhoria por parte de Isis. Isis não conseguia lidar com a escola particular, mas parece que o jogo virou para ela. Por não ser uma jovem com boas condições financeiras, como a maioria dos alunos que ali estavam, ela acabava recebendo olhares péssimos e maltratamento por parte dos demais alunos. A vontade da garota era de xingar de todas as palavras possíveis a todos que a olhavam daquele jeito. Mas ela não podia. Seu tio havia sido claro quando pediu para que ela não arranjasse problemas novamente. Nos estudos, ela havia melhorado consideravelmente, pois a cobrança em cima dos alunos naquela escola era bastante alta. Isis não contou para ninguém onde ela ia quando saiu de sua antiga escola. Então eles começaram a perguntar para Marina sobre a garota, mas a jovem queria manter a prima longe daquelas pessoas. A última coisa que Marina queria era que Isis voltasse a se relacionar com eles, e então ela apenas respondia que sua prima havia mudado de escola, mas não dizia para onde. Cecília e Thomas começaram a ficar satisfeitos com os resultados da sobrinha. Finalmente eles conseguiram mantê-la na linha. Esse era o pensamento deles, pelo menos. Na verdade, a paciência de Isis estava se esgotando. Ela não aguentava mais o tratamento que ela recebia naquele lugar. Ela não contou para seus tios sobre os seus problemas na escola. Afinal, não queria aparentar ser fraca ou alguém que não consegue resolver os problemas sozinho. Isis queria ser vista como alguém que cuida dos seus próprios problemas, mas o que ela estava esquecendo é que tinha apenas 15 anos de idade. Ela precisava de ajuda. Marina já tentou se aproximar da prima algumas vezes. Sua intenção era de criar enfim uma amizade com a prima. Mas Isis era evasiva e birrenta, e então elas trocavam no máximo algumas palavras. Thomas passou a organizar algumas viagens para a família. Sua intenção era de tirar as jovens e a sua esposa da mesmice chamada rotina. Eles fizeram algumas programações juntos, e até mesmo Isis, mal-humorada, conseguiu se divertir nesses dias. Sobre os seus pais, Isis nunca foi de perguntar por eles com frequência, mas seus tios fizeram o papel deles. Assim que a garota ganhou mais consciência, eles contaram a ela o verdadeiro ocorrido com seus pais, pois antes disso, eles apenas criavam situações evasivas e histórias do gênero da cegonha que ela acreditava na época por ser muito nova e não ter noção das coisas. Mas Thomas nunca gostou da ideia de inventar histórias para a menina a fim de fugir da verdade. No entanto, Cecília se recusava a dizer a verdade para a menina até aquele instante.
Quando soube da real história de seus pais, a jovem não quis demonstrar tristeza ou choro, apenas fingiu que não se importou muito, mas ela mesma sabia que aquela era uma reação falsa. Quando entrou em seu quarto naquele dia, Izzy chorou como nunca havia chorado antes. Mesmo com as repreensões de seu tio, ela nunca tinha ficado daquele jeito. Mas a reação era compreensível, não era uma história fácil de se lidar. Izzy estava se esforçando para lidar com as provocações da escola e se esforçando para estudar e agradar os seus tios. Até que estava dando certo, mas certo dia, quando caminhava até a escola, ela acabou tropeçando e caindo. Aquele pedaço do caminho era de terra. O tombo resultou em um tênis branco sujo de terra. Bem, para ela não era problema nenhum, são coisas que acontecem. No entanto, esse não era o mesmo pensamento da metade dos alunos que a olhavam com cara de deboche. Ela tentou ignorar, mas um grupo específico de alunas não esconderam nem um pouco o tom de voz. E quando Isis ouviu a palavra favelada, foi a gota d'água. No lugar de Isis, qual seria a sua atitude? Você conseguiria se segurar? Sim, eu sei, é difícil. Escreva nos comentários se você iria apenas ignorar ou ia fazer a garota pagar pelo que ela disse. Raiva e ódio eram os sentimentos de Isis naquele momento. Quem eles achavam que eram? A jovem virou para a direção da menina que fez aquele xingamento e gritou: "Repete o que você disse." A menina ficou sem reação e naquele instante todos estavam olhando para a direção delas. A menina tentou continuar andando, apenas ignorando Isis. No entanto, isso só irritou ainda mais a jovem. E então, Isis segura o ombro da menina e vira o rosto dela para a sua direção. Ao mesmo tempo, Isis abriu a mão e com toda a sua força ela deu um tapa no rosto da garota, que até fez ela cair no chão. Isis descarregou toda a sua raiva com aquele tapa, de modo que depois que ela terminou, nem ela mesma acreditou no que tinha feito. E o que viria a seguir? A menina não reagiu, mas como uma boa adolescente mimada, ela foi se queixar na diretoria, expondo apenas o erro de Isis, mas ocultando o seu. O fim era óbvio para Isis, não importa o que ela dissesse, não importa o fato de a menina ter insultado ela. De qualquer maneira, quem receberia uma bela punição era apenas Isis. Assim eram as coisas. E assim foi. A menina foi suspensa por alguns dias, com a possibilidade de ser expulsa pela agressão. De fato, ela sabia que isso aconteceria, mas é claro que sim. Isis acabou se lembrando do porquê de ela sempre fazer maldade sem se preocupar no passado. O motivo era simples. Mesmo que ela fizesse algo errado, ela não seria punida devidamente pelo que ela fez. E na maioria das vezes, ela nem seria punida. Estava na hora de encarar a sua tia e o seu tio Thomas, um dos seus piores pesadelos. Pelo que parece, ela vai tomar uma bela bronca, mas não aconteceu isso. Os tios acreditavam na palavra da sobrinha, e só de ver a índole da menina, que seria a suposta vítima, Cecília e Thomas já podiam deduzir o que aconteceu. Eles não deixariam de repreender Isis pela sua atitude descuidada. No entanto, sabiam que ela tinha motivos. Isis se comoveu com a situação. Ela realmente não imaginava que seus tios teriam aquela atitude. Marina, quando soube do ocorrido, também foi consolar a prima, que aceitou bem. Mesmo tendo esse momento bom de família, ela não conseguia se conformar de como as coisas eram. A menina saiu ilesa, mas Isis queria se vingar. Por muita sorte, ela não foi expulsa. A história acabou sendo apurada da forma correta após a insistência de sua tia Cecília. No final, a menina que era a suposta vítima foi repreendida pela diretora por sua atitude. Isis ficou feliz com isso, mas ainda não estava satisfeita. Aquela foi a primeira vez que a jovem de fato ouviu alguém daquela escola xingar ela, embora a jovem soubesse que faziam aquilo por suas costas. Porém, ouvir era bem pior. O modo como tratavam a garota apenas piorou depois daquele dia. Ela passou a ser mal vista pela maior parte dos alunos. Ela parou para refletir. Será que aquilo valia mesmo a pena? Afinal, ela estava fazendo tudo o que os seus tios queriam, evitando confusões e coisas negativas, e estava até estudando como a nerd que ela não era. Mesmo assim, ela sentia esse vazio, sendo obrigada a aguentar todas aquelas pessoas agindo como jovens mimados. Isis não queria mais, e então ela fez contato com alguns antigos amigos de sua escola anterior por meio de mensagens. Ela estava prestes a voltar ao seu antigo eu, pois se outras pessoas se davam bem praticando o mal, por que ela também não poderia? Era assim que Isis pensava. Os supostos amigos a convidaram para se reunirem na casa de uma das meninas do grupo e ela foi.
Isis contou a eles sobre como os últimos anos de sua vida foram um saco. Todos ali estavam diferentes, mas aparentemente eles não seguiram o melhor caminho. Por último, Isis contou a respeito da menina com quem ela teve problemas e desabafou a respeito do tamanho do ódio que estava sentindo dela. Foi quando um dos meninos disse a seguinte frase: "Se fosse eu daria um jeito nela." Isis se assustou com a frase. Até onde eles iriam? O grupo passou a se reunir semanalmente, e era sempre assim. Pela manhã ela ia à escola, mas de tarde dizia que ia sair com algumas amigas e se reunia com eles. Cecília não estava gostando da história. Isso estava prejudicando a menina na escola. Suas notas foram caindo com o passar do tempo e dessa vez nem Thomas foi capaz de manter a menina na linha. A essa altura, eles já sabiam que ela estava encontrando os tais amigos, mas não puderam evitar. A situação piorou ainda mais. Isis havia sido dispensada da escola por excesso de faltas. Além disso, a menina não conseguia mais manter a sua boa média. Tudo o que ela havia construído foi levado por água abaixo por conta da revolta e desistência da jovem. E então, com 17 anos, após repetir de ano 2 vezes, ela desiste dos estudos e deixa o ensino médio, dedicando a sua vida apenas à curtição. Marina, quando soube do estado de sua prima, ficou muito chateada. Ela realmente acreditou na mudança da jovem. Acreditou que ela finalmente havia tomado jeito e não era mais a mesma pessoa. Marina sabia que horas mais ou menos a prima chegava. Então, ela decidiu tomar coragem e agir como uma verdadeira amiga para ela. As duas eram praticamente irmãs, afinal, sempre viveram juntas. Mesmo com as suas diferenças e várias brigas, aquilo era coisa de criança. Marina tinha a intenção de conversar sério com Isis. Ela queria entender de fato o que estava acontecendo com a jovem e o porquê de ela ter desistido de tudo. Marina então entrou no quarto da prima e se deitou na cama. Estava quase na hora de a jovem chegar, e como ela chegava e ia direto para o quarto, trancando a porta em seguida, Marina não conseguiria entrar se não fosse esperta. Quando se deitou na cama, ela começou a se revirar, alternando posições. De repente, quando ela se moveu bruscamente, alguma coisa caiu no chão. Rapidamente ela foi ver o que era, mas ela se espantou quando olhou. Seus olhos ficaram arregalados. Eram drogas, um saco cheio da substância. Por que ela teria isso? Marina ainda estava trêmula, não acreditava no que via. Na mesma hora de seu espanto, ela ouve o barulho de uma pessoa subindo as escadas. Marina imediatamente esconde aquilo em um lugar qualquer. Quando Isis entrou em seu quarto e viu sua prima lá, ela estranhou e perguntou por que Marina estava lá. A menina apenas gaguejou, ainda estava perplexa e confusa. Quando Isis viu a reação da garota e o local em que ela estava deitada, a jovem deu um pulo e foi em direção à cama. Ela estava procurando por algo e não estava mais onde ela tinha guardado anteriormente. Então ela repete para sua prima: "Onde você colocou? Onde você colocou?" Ela repetiu isso várias vezes enquanto vasculhou todo o seu quarto. E então, a sua prima, indo direto ao ponto, pergunta o porquê de a menina estar consumindo drogas. Isis não respondeu às perguntas durante um tempo, apenas ficou calada e retirou da mão da irmã o pacote. Isis permaneceu calada, e então Marina continuou a gritar com ela, questionando o porquê de tudo isso. Quando finalmente a sua paciência se esgotou, ela respondeu à irmã dizendo que aquilo não era dela. Mesmo assim, ela não disse quem era o dono, e depois de alguma insistência ela abriu o jogo, dizendo que aquilo era de um amigo que precisava entregar para alguém, e ele pediu para deixar guardado no quarto de Isis. Marina ficou furiosa quando ouviu isso e perguntou o motivo de a jovem ter aceitado isso. Isis disse que não tinha como negar, mas isso não convenceu a irmã. Então, Marina diz que contaria tudo para seus pais, pois eles precisavam saber disso e ela precisava sair dessa confusão imediatamente. Mas Isis negou e disse que ela não precisava contar nada, pois ela não permitiria mais aquilo. Marina depositou um voto de confiança em sua irmã. Isis estava achando extremamente irritante a atitude da irmã e estava com medo da mesma acabar atrapalhando ela. A família da menina já nem sabia em quais confusões a filha estava metida e aparentemente Thomas já havia desistido de tentar entender e deixou a menina levar a vida como queria. Cecília, por outro lado, queria mais que tudo ver a sua sobrinha bem, mas não sabia o que fazer por ela. E ali estava Isis, a garotinha que era levada, aquela que vivia brigando com a sua prima e pregava várias peças nos demais jovens. Ela e os demais estavam terminando de formular o plano.
Eles planejavam assaltar uma loja das redondezas. Eram 3 pessoas e todos estavam armados. Ela faria mesmo isso. Nem todos esperavam por essa mudança da jovem, mas ela parecia decidida. Isis estava nervosa. Ela havia aprendido a fazer bastante coisas nos últimos anos, mas ela nunca tinha encostado em um revólver ou assaltado alguém antes. Quando eles chegaram no local, fizeram como combinado, renderam os seguranças e funcionários e as pessoas que estavam dentro do local. A sensação de adrenalina fez com que ela tremesse, e tamanha era a tremedeira que ela precisou segurar o revólver com as 2 mãos. Mas no meio de toda essa bagunça, ela encontrou um rosto familiar. E sim, era a mesma menina que ela teve problemas na escola. Quando Isis viu a menina, ela se aproximou e pôde enxergar o tamanho do medo dela. A garota apenas sorriu e disse: "A vingança é um prato que se come frio." Em seguida, ela deu uma coronhada na menina com o revólver. Isis parecia cruel. Isso fez as pessoas dali se agitarem. A menina caiu machucada, mas Isis fez sinal negativo quando ofereceram ajuda. Estava quase feito quando os 3 jovens ouvem um som de viatura. Isis tremeu. Todos tremeram. Isis imediatamente largou tudo que ela estava segurando e saiu correndo como ninguém, deixando os companheiros para trás. Isso foi um surto ou ela acordou do transe? Percebeu o que estava fazendo? Tudo o que ela fazia era correr, mas os policiais já estavam atrás dela. Mas Isis não queria ser presa. Ela não queria perder a sua juventude. Mas e agora? Pensou em todas as chances que ela teve no passado e pensou: por que eu não fiz o que meus tios pediram? Por quê? Anos se passaram e Isis estava presa. Mas esse era um dia especial para Marina, que se formou em pedagogia. Seus pais estavam orgulhosos da filha e tinham certeza de que ela se tornaria uma ótima professora. A família precisou lutar para lidar com a situação de Isis. Foi difícil, mas eles precisavam seguir em frente. Isis, por sua vez, queria apenas uma coisa: poder voltar para o passado. Eu quero saber a sua opinião sobre o comportamento de Isis no decorrer da história. Onde ela errou? O seu final poderia ter sido melhor? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você em sua tela nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.